6 policiais do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais de Pernambuco, foram pronunciados para júri popular pela Justiça por um duplo homicídio qualificado. Os crimes aconteceram em novembro de 2023 na comunidade do Detran, na Iputinga, zona oeste do Recife. Segundo o Ministério Público, as vítimas foram executadas dentro de casa, já rendidas e desarmadas. Mesmo assim, os acusados vão responder em liberdade por decisão da juíza Fernanda Moura. Você vai acompanhar comigo a lista dos 6 policiais militares que foram denunciados pelo Ministério Público e agora na sentença de pronúncia a juíza mandou que eles vão para a pronúncia, ou seja, eles vão julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a sentença da pronúncia para o júri, a magistrada destaca que a ação dos acusados pode ter ocorrido em obediência à ordem do superior hierárquico ou em legítima defesa de terceiro. Mas essa tese deve ser apreciada pelo júri. Nós estamos destacando alguns trechos da decisão da magistrada. A magistrada está dizendo, não, tudo bem, foi defesa, foi legítima defesa, mas é o Tribunal do Júri que tem que decidir. Não foi, é o Tribunal do Júri que tem que decidir. Nós entrevistamos hoje, você vai ver comigo, o advogado dos policiais, José Siqueira Filho. Acompanha. O advogado José Siqueira Filho é o defensor dos policiais do BOPE. E agora, com a decisão da juíza, como é que fica a situação, Siqueira? Cardinô, a defesa recebe a decisão da juíza com 2 sentimentos antagônicos. Um primeiro, que é de satisfação pelo fato de, finalmente, a juíza ter enfrentado parte da prova e ter colocado os policiais militares em liberdade. Isso deveria ter ocorrido desde o início. Esse processo não permitia, não autorizava o recolhimento à prisão para que a instrução acontecesse. Mas, naquele primeiro instante, as convicções da magistrada eram nesse sentido. Por quê? Exatamente porque ela deu credibilidade, além do merecido, ao depoimento das mulheres dos ofendidos. A defesa recebe, entretanto, com insatisfação exatamente essa questão. A prova técnica desse processo, Cardinô, é de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. É de doer nos olhos. Nós temos perícia comprovando que aconteceu um confronto entre os policiais e os ofendidos. Está lá, materializado nas paredes, aquele confronto. Nós temos as armas que foram apreendidas no local, nós temos drogas apreendidas no local, nós temos toda uma operação que aconteceu dentro do direito. E quem diz isso não é a defesa, não. É a prova dos autos. Eu lembro bem que esse processo, por ter sido de grande repercussão, Cardinô, foi montado uma equipe, uma força-tarefa do DHPP, com 5 delegados super experientes em investigação de homicídio. E está passando aqui o relatório dos delegados. O relatório fala em legítima defesa. Exatamente, Cardinô. A prova técnica, não é, que foi firmada por esse relatório, ao final, assinada por 5 delegados extremamente experientes, é no sentido de que houve uma legítima defesa, que houve um confronto entre policiais e bandidos. Agora, por que é que a magistrada ignorou? Porque, inicialmente, aquele vídeo que foi periciado depois e foi constatado que aquela afirmação que consta no vídeo era uma montagem. Ela não era verdadeira. A do Detran. A do Detran, exatamente. A perícia comprova o que é que os o vídeo militares... era um vídeo gravado pela família dos elementos. Quer dizer, era um monitoramento dos elementos no local que seria uma boca. Exatamente. E, Cardinô, graças a esse vídeo, os policiais, os 5 delegados que pediram o arquivamento do feito, concluíram que era impossível a versão das mulheres dos acusados. E foi exatamente o que a magistrada ela se apegou. Outro fato que eu queria perguntar para o senhor, doutor Siqueira, é sobre a corregedoria
né? Porque houve o afastamento por parte, no caso da Secretaria de Defesa Social, dos policiais do BOPE, mas a Corregedoria já julgou o caso? A Corregedoria já julgou e já absolveu. Ou seja, já estão absolvidos pela Corregedoria. Disciplinarmente eles não devem nada. Disciplinarmente não devem nada, porque lá, exatamente a única prova que tem contra eles, que é o depoimento das esposas, das mulheres dos ofendidos, ela foi analisada e foi completamente ignorada. Assim como aconteceu pelos delegados da polícia do DHPP. Por que isso? Porque elas fazem uma narrativa de uma série de fatos, de diálogos. Elas dizem que os policiais entraram, colocou uma no sofá, botou a outra no chão, botou a arma na cabeça, a outra perguntou o que estava acontecendo. Segundo a outra diz que conversou com os ofendidos, as vítimas, né, sobre aquela circunstância toda. E só depois é que foram expulsas do local. Cardinô, as filmagens, os delegados cronometraram. Entre o momento que os policiais entraram no imóvel e a saída das mulheres, decorreram apenas 16 segundos. Era impossível essa quantidade de fatos que foram detalhados por essas duas testemunhas ter acontecido em 16 segundos. O próprio vídeo que foi gravado no local por eles inocentou os policiais. O próprio vídeo põe por terra toda a versão que foi trazida aos autos por essas mulheres dos ofendidos. E vou além. Na denúncia, graças à versão das mulheres, se diz que os policiais militares, eles teriam simulado um socorro. É outra inverdade. O médico que estava de plantão na UPA, que atendeu aquela equipe de policiais que levavam os dois alvejados, afirmou que os dois chegaram com vida, Cardinô. Ou seja, não socorreram as pessoas mortas, que inclusive existe um estigma na polícia, inclusive dentro do jornalismo, desse negócio de socorrer gente morta, né? Mas o médico afirma que eles estavam vivos. E estavam vivos, inclusive o próprio médico disse que intubou os dois e deu mais atenção a um deles. A equipe se prontificou a fornecer o melhor atendimento a um deles que tinha uma chance de sobrevida maior. Está lá declarado pelo médico. Agora, isso tudo só foi analisado pela magistrada, né, neste momento. E a defesa tem certeza que as convicções da magistrada foram mobilizadas, foram tocadas, porque somente agora ela resolveu colocar em liberdade. O senhor vai recorrer? A gente vai recorrer, porque no entendimento da defesa, era o momento de ter sido feita justiça com a impronúncia de todos. Mas submetê-los ao tribunal do júri para analisar se esses 16 segundos de versão das mulheres é verdadeiro ou não, eu acredito que isso é temerário, mas foi exatamente o teor da decisão da magistrada. Ela disse que caberá ao tribunal do júri decidir se o fato aconteceu em legítima defesa ou se realmente a versão que foi fornecida pelas mulheres é plausível. Na ótica da defesa, na ótica dos delegados do DHPP, é impossível aquela quantidade de eventos ter acontecido, ter sido observada em apenas 16 segundos.